Boa noite, E Raul. aí? Pois é, eu tô vendo que sua página tá bombando, né? Muita gente interessada realmente em saber mais sobre o transtorno bipolar, de, enfim, entender tanto a patologia em si, quanto como é que dá para conviver bem com ela, que basicamente são as coisas que eu abordo aqui na Bipolaridade em Foco também. Mas a galera é muito engajada, todo mundo tirando muita dúvida, inclusive eu tô aprendendo muito com as dúvidas que você tira do pessoal. Realmente é um trabalho incrível e muito necessário, por sinal. Eu acho que é um assunto, né, Raul, que ficou negligenciado durante muito tempo, né? Eu acho que você sabe mais que ninguém, né? Porque você foi aí e é ainda, né, um dos pioneiros, né, para falar sobre bipolaridade, para focar mais em bipolaridade, né? Aliás, a sua própria página tem o nome dos sonhos, né? Que eu quero roubar, mas não tem jeito mais, né? Eu A vendo, viu? Eu pessoa vendo não. chegou lá e pegou o nome já para ele, né? E não tem como mais roubar ele, né? É. Porque são coisas, né, Raul, que apesar de ser super comum a bipolaridade, ainda é muito negligenciado, né? De forma geral, tem pouca informação, né, na internet, nem pouca informação de qualidade por aí, né? E tem sido ótimo, né? A gente vê que tem um retorno das pessoas gostando, interagindo, né? Com aquilo que a gente está mostrando, né? Com esse conteúdo sobre a Uhum. bipolaridade, né? Que inclusive na sua página está muito bem explicado, né? Inúmeras questões sobre bipolaridade ficam bem mais claras aí com a sua abordagem, né? E a gente precisa, viu, Raul? Acho que quanto mais conteúdo a gente conseguir colocar, melhor, né? Melhor. Ah, com certeza. Eu sempre aqui na página eu tento tratar de um jeito muito tranquilo. Na verdade, assim, a página vai fazer 2 anos agora, dia 5. E assim, a gente veio se adaptando ao público e uma coisa que eu via muito é que na internet, quando você vai pesquisar, no Google mesmo, você fica aterrorizado com a polaridade, né? Meu Deus do céu, eu vou me matar, vou morrer daqui a pouco. Uhum. Mas não é esse bicho todo, é grave, é grave. Mas não precisa ser tratado com peso. E a ideia principal por trás da bipolaridade em foco é trazer o assunto com um mínimo de delicadeza e leveza. Às vezes, tem muita gente que não gosta, porque eu brinco muito durante as lives que eu faço, e outras pessoas que adoram também. Mas eu acho que quanto mais leveza a gente conseguir colocar no assunto, para que a pessoa entenda mesmo, e Uhum. fique marcada pela leveza e não pelo peso, melhor. Melhor, com certeza, muito melhor. Uhum. Com certeza, mesmo. E assim, uma coisa, já entrando mais ou menos no tema, carece muito de informação a parte mais psicológica da coisa, né? Do como lidar com pessoas com transtorno bipolar na clínica e pessoas que buscam por profissionais psicólogos que entendam um pouco mais sobre bipolaridade para, enfim, conseguir compreender as boas e velhas questões. O que sou eu, o que é a doença, o que é sintoma, o que é patologia, Uhum. como é que eu vou, se eu vou prever ou não vou prever uma mudança de humor. E assim, monitoramento de humor se fala muito em termos de, você precisa conhecer o seu humor, mas se mostra pouco como é que se faz. Uhum. Né? E por isso que eu sugeri para a gente conversar hoje aqui exatamente sobre essa questão do monitoramento de humor. Se é possível, se ajuda, se não ajuda. Eu acho que são questões que seria interessante, eu como psicólogo e você como psiquiatra, deixar claro para as pessoas o quanto que isso é importante para a gente, o quanto que é valioso essa Uhum. informação sobre como é que o humor da pessoa funciona. Porque, enfim, cada humor funciona de um jeito diferente de acordo com a personalidade da pessoa, de temperamento e diversas outras variáveis mais afetivas também. E essa informação para o profissional é super valiosa. Mas que tipo de informação que ajuda? Mais ou menos sobre isso que eu queria que a gente conversasse e deixasse claro para as pessoas que tragam informações sobre o seu humor para a gente que dá certo, funciona, ajuda. Até porque a gente tem um grande desafio aí na bipolaridade, né, pela própria característica da bipolaridade, que é o quê? É eu ter uma medida de algo que é subjetivo ao longo de um espaço de tempo muito grande. E isso traz um desafio imenso, né? Se você me perguntar como que eu estava me sentindo quarta-feira passada, eu tenho que te dizer que eu não tenho a mínima ideia de como que eu estava me sentindo quarta-feira passada, né? Porque é algo que é subjetivo, essa lembrança, né? A gente tende a esquecer e, principalmente, a gente tende a lembrar de como a gente estava contaminado pelo humor que eu estou hoje. Então, se hoje eu estou mais para baixo, estou chateado, é bem provável que eu vou ver as coisas sobre um prisma mais negativo. Nem lembro Uhum, direito, né, como que eu estava, o período que eu estava bem. Eu vou te falar que eu sempre tive mal, que sempre foi assim. Isso é bem humano. A uhum, gente tem pouca clareza, pouca objetividade para relatar o próprio humor. E na bipolaridade, a gente tem essa dificuldade em colocar algo que é subjetivo
ao longo de um espaço de tempo grande, e por grande eu estou falando grande mesmo, tipo 15 anos, 20 anos, 30 anos, né? Então, isso que o Raul está dizendo é algo que é muito importante, que dá muita ferramenta para o profissional. As poucas pessoas que me trazem um monitoramento de humor ajuda demais no tratamento da pessoa, porque eu posso tomar decisões de maneira muito mais assertiva, de uma maneira muito mais objetiva. Uhum. Por que que eu sou capaz de fazer isso? Porque olha só, se a pessoa me fala, se você vai consultar comigo, eu vou te perguntar que remédio você já usou. Aí você nem lembra qual remédio você já usou. A gente já perde uma oportunidade. Porque quanto mais os remédios você me diz que não funcionaram, qual o efeito colateral que teve, etc e tal, maior a chance que eu tenho de acertar, porque eu não vou por um caminho que já foi caminhado. E não só isso. Por exemplo, se você usou sertralina 10 anos atrás, eu preciso de uma informação importante, que é, ela te fez sentir pior, ela te fez fazer nada, não teve nenhum efeito, ou ela te deixou mais irritada, mais acelerada, né, sem dormir. É uma informação importante, mas eu duvido que você lembre o que aconteceu com você 10 anos atrás. É muito difícil de lembrar disso. Quem que vai lembrar? Então, na bipolaridade, mais que qualquer outra coisa, essencial monitoramento de humor, e a gente usa pouco demais. Pouco demais. No Brasil, fora, talvez nos Estados Unidos se use um pouco mais, né? Mas a gente usa pouco uma ferramenta importantíssima como essa. Você falou agora, eu lembrei de um. Tem um programa de tratamento na Holanda que eles são especialistas no tratamento de transtorno bipolar. E a pessoa que chega lá pelo sistema de saúde holandês, ela sai de lá, além de ter o profissional, tanto psicólogo quanto psiquiatra especialistas em tratamento para transtorno bipolar, eles saem de lá com um caderninho que assim, é sensacional. É um caderninho pequenininho, eles dão um de bolso e um maiorzinho, para você preencher com tudo quanto é informação relacionada ao seu humor, com as tabelinhas prontas, tudo já para você sair de lá e ir aprendendo a usar o material para monitorar o seu humor. E trabalham, eu acho a abordagem lá meio seca, não vou mentir, eu tenho as minhas críticas com relação à abordagem, mas eles dão até um livro de exercícios, que é para você aprender sobre transtorno bipolar, mas o livro que eles dão é para transtorno bipolar tipo 2. E é todo focado em prática, todo baseado em terapia cognitivo comportamental. Eu acho meio seco essa maneira assim, mas com certeza a pessoa aprende por A mais B que é necessário você exercitar algumas coisas para melhorar a sua percepção sobre si e, a partir disso, conseguir ter melhores estratégias de enfrentamento para as oscilações de humor. Uhum. Então, assim, e é um programa assim, de primeira linha de tratamento, é todo baseado em pesquisa, obviamente, mas, assim, o foco deles é a intervenção. E eu achei sensacional, quando eu vi, sensacional. Então, tem outros países que valorizam muito essa ideia do monitoramento de humor. Obviamente, por conta de cultura e tudo mais, eles têm uma pegada mais objetiva no tratamento, mas é de suma importância a gente pegar isso e adaptar para a nossa realidade. Né? Entender nossas próprias características culturais e entender que, enfim, essa informação, por ser tão subjetiva, ela precisa ser registrada para que a gente tenha um mínimo de objetividade no que vai ouvir daquela pessoa que está trazendo para a gente da história dela. Né? A gente precisa desses extratos da história para poder entender melhor o que aconteceu. Né? Eu acho que vale até a pena, né, Raul, você contar aí ou falar, fazer um apanhado geral, né, do que é que a gente está falando como monitoramento de humor, né? Quais são ali os pontos que são super importantes e necessários de se ter no monitoramento de humor, né? Veio até uma pergunta aí nos comentários que realmente é interessante, né? Que ela perguntou assim, como que funciona esse tal de monitoramento de humor na prática, né? Como que é que se faz isso, né? Olha só, eu na minha prática, eu sempre, tanto ensino dentro da própria terapia, eu ensino como fazer o monitoramento de humor, passo ferramenta, passo tudo, mas exige uma coisa que praticamente toda pessoa que tem transtorno bipolar reclama muito, que reclama da ausência, no caso. Você precisa ter disciplina. Irregularidade, Tem, né? tem que ter uma certa consistência. Mas se você não tiver, comece pelo menos registrando, sabe, querido diário, comece assim. Comece com uma coisa bem solta, bem subjetiva, para pelo menos a sua cabeça entender, seu cérebro entender que você está começando o hábito de escrever sobre si no papel. Começa daí. Um belo dia você vai ter gráfico feito, você vai ter tabela feita do seu histórico de medicamentos, por exemplo, vai ter registro diário, registro mensal. Você vai sistematizando com o passar do tempo. Mas o ideal é que dentro de um registro eficiente você tenha, pelo menos, assim, de maneira mais objetiva,
O que aconteceu com você antes da última crise que você teve? Quais foram os sintomas que você teve na última crise que você enfrentou? E o que você fez para melhorar da crise que você enfrentou? No caso, você vai sempre pegar como referência a última. Adianta pegar as lá de trás? Adianta, mas isso aí você faz um registro diferente, porque não é mais tão objetivo assim. A ideia é tornar objetivo de hoje para frente. Então, pega a sua última crise, olha, se foi mania, ou se foi depressão, ou hipomania, ou o que quer que tenha sido, pare, olhe e veja o que veio antes, durante e depois, e descreva. E tente descrever de um jeito objetivo, porque pense, essas informações são para serem usadas tanto por você, para você se entender, quanto por algum profissional, caso você queira mostrar para ele. Você pode fazer mais detalhado? Pode, mas é mais difícil de manter. É mais difícil de ter regularidade. Se você conseguir manter só, basta isso. Esse a gente chama de registro de crise. Você tendo esse registro de crise, você já tem muita coisa. Histórico de medicamento é outra coisa que é simples de fazer. Não vai dar para você colocar, por exemplo, sei lá, você tomou, como o Renato tomou sertralina 10 anos atrás. Você não vai lembrar que tipo de efeito colateral você teve, se teve efeito colateral. Você não vai lembrar, talvez lembre assim de longe a miligramagem, mas talvez não saiba tanto assim quanto é que foi. Então está muito longe. Comece pelos medicamentos que você tem agora. Sei lá, estou tomando carbolite 900 miligramas, tomando, sei lá, Latuda 20 miligramas. Está tomando, certo, beleza, começou a tomar. Está tendo efeito colateral? Sim ou não? Está tendo? Qual o efeito que está tendo? Isso já é muito importante para o seu psiquiatra saber, e mais importante ainda, caso você mude de psiquiatra. Caso você vá para um outro profissional, ele saiba o que já foi feito dentro do seu tratamento medicamentoso. Então, isso é muito importante de ter também. Outra coisa que é importante, que já vai ficando um pouco mais refinado, é você fazer um gráfico do seu humor. De segunda a domingo. Coloca isso num plano cartesiano, enfim, aquela setinha assim, sabe? Plano cartesiano, que é assim, um cruzinho e pronto. Você coloca e coloca aqui do lado uma escala com o seu humor e aqui embaixo os dias da semana. E vai marcando e no final você traça um gráfico para ver como é que está essa oscilação de humor. Eu já fiz até no Café com Tag uma vez, faz um tempo já faz quase um ano, que eu fiz um mini workshop de como fazer o seu gráfico de humor com papel e caneta. E tudo que você precisa, na verdade, para fazer um gráfico de humor, um registro de crise, uma tabela de histórico de medicamento, organizador de consulta psiquiátrica, organizador de sessão de terapia, tudo que você precisa é de papel e caneta, como eu sempre falo. E assim, iniciativa e boa vontade, né? Vontade de cuidar de si. Então, dá para fazer. Não é tão complicado assim. E a informação, quanto mais consistente ela for, e quanto maior, mais longo esse registro for, melhor para você. Existem outras maneiras de você fazer o seu registro de humor, para você monitorar. Eu falo monitoramento de humor, mas na verdade isso é registro de tratamento. É como se fosse eu sempre comparo muito com uma espécie de prontuário pessoal. Só que nesse seu prontuário tem muito mais do que tem no meu prontuário profissional, tem muito mais do que o que tem no prontuário de Renato. O Renato faz o prontuário da parte dele, eu faço o prontuário da minha parte. Você tem que fazer de tudo do seu ponto de vista para ver se, para compartilhar com a gente e a gente poder lhe ajudar melhor. Então, fazer registro não é ter um diáriozinho bonitinho, não. Isso vai ajudar você no seu processo de autoconhecimento, vai ajudar você a lidar melhor com as suas crises. De todos esses, eu acho que o mais valioso é o diário de crises, para você saber principalmente o que você fez para melhorar da crise que você teve anteriormente. Sei lá, o psiquiatra fez algum ajuste de medicamento, você usou alguma técnica específica de terapia cognitivo comportamental, você teve, sei lá, teve que enfrentar a ansiedade junto do processo depressivo que você enfrentou. Você saber o que já foi feito é muito eficiente, porque você pode ou tentar de novo ou tentar fazer outras coisas. Até você pode tentar ir por eliminação mesmo, tentando deixar o que foi feito de lado, tentou repetir a estratégia, não deu certo, tentar outra, mas pelo menos você já sabe o que foi feito. Então, registro de humor é uma coisa extremamente importante. Acho muito, muito, muito importante. E aí eu acho que tem alguns pontos que valeria bastante destacar para vocês não esquecerem de registrar aí, porque pode dar uma linha super, super interessante, né? Primeiro, a questão do número de horas que você dormiu na noite. Essa é uma dica super importante, né? Só 30%, 20 a 30% das pessoas em mania e hipomania não tem redução da necessidade de humor. Quer dizer que de 70% a 80% das pessoas vão reduzir a quantidade de horas quando estão em fase de hipomania e mania. E esse é um dado muito objetivo, né? Ele é bem objetivo, o número de horas que você dormiu.
e ele é objetivo, fácil de ser medido e, ao mesmo tempo, dá uma informação super importante para o profissional. Porque se eu vejo sua quantidade de horas reduzindo, eu vou imediatamente pensar que ali tem uma hipomania, uma mania, quem sabe uma depressão agitada, né, um episódio misto. Então, esse número de horas para dormir é super, super, super importante, né, de registrar isso. Se você quiser, além do número de horas, registrar também o horário que foi dormir, o horário que foi acordar, melhor ainda, né? Não precisa fazer isso tudo. Hoje em dia tem um aplicativo que chama Sleep Cycle, né? Depois eu posso deixar lá nos stories para ver. Mas Sensacional, né? chama Muito bom. Sleep Cycle, que você deixa em cima da cama com a tela voltada para baixo, é claro, porque senão vai te atrapalhar no sono, né? E ele mesmo vai medir a sua quantidade de horas. Ele funciona porque o celular, esses celulares modernos, né? Eles têm oscilômetro. Então, ele percebe quando a cama fica parada, paralisada, que é uma fase do nosso sono onde que a gente libera alguma substância que todos os nossos músculos ficam paralisados. É aquela fase mais profunda, né, do sono. Nosso sono tem 4 fases e essa fase é a mais profunda, que a gente tem a paralisia dos músculos. É até a fase que acontece aquela Paralisia do paralisia do sono. sono, né? Que a pessoa acorda, a consciência acorda, mas ela está paralisada, né? Que é um fenômeno fisiológico perfeitamente comum, né? Que acontece com muita gente, mas que assusta muito, né? A pessoa fica muito assustada quando ocorre com ela, né? Então, esse registro de horas de sono, que um aplicativo simples como esse vai te ajudar, é super importante. Outra coisa importante notar é a irritabilidade. Eu sempre digo que a irritabilidade é o sintoma mais comum que existe na bipolaridade. Ela aparece durante a depressão, ela aparece durante a mania, ela aparece durante a hipomania. Vocês terem ideia, por exemplo, né, quando eu pego um episódio de mania, 75% das pessoas vão ter irritabilidade e só 63% vai ter euforia. Então, ó, até na mania, a irritabilidade é muito mais comum que a euforia. Depressão, mesma coisa. Então, se você coloca um registro da sua irritabilidade, isso também ajuda bastante, porque a irritabilidade não é porque seu chefe é chato, ele é sintoma da bipolaridade. Muita gente confunde muito, né, Raul, essa questão de achar que irritabilidade é do dia a dia, né? Ao invés de entender que a irritabilidade é um puro sintoma, né? Um dos sintomas mais comuns que existe na bipolaridade que a pessoa tem que enfrentar, né? Uhum. Então, eu acho super útil quando a pessoa registra tanto o sono, isso aí é essencial, quanto registra o nível de irritabilidade que ela está. Com certeza, o registro do sono é importantíssimo, porque sempre tem alguém que chega para mim falando, tá entrando num episódio e fala, o meu ciclo de sono tá bagunçado. Eu comecei a não dormir bem e meu humor começou a mudar. Então, acho que nessas alturas do campeonato não tem para que mais pensar se veio o ovo ou a galinha. Comunique com o seu psiquiatra, vamos dar uma reforçada aqui na terapia em fazer coisas que você saia desse caminho que você está seguindo. Mas assim, o sono realmente é um radar muito bom para possíveis oscilações, e fazer o registro dele é essencial. O Sleep Cycle é muito, muito bom o aplicativo. Eu mesmo já usei para testar, para ver como é que funcionava, como é que meu sono estava, na época eu não estava dormindo bem. E realmente ele registra de maneira muito, muito precisa. Ele registra até o nível de ronco. Se você estiver roncando, ele marca lá na qualidade do seu sono para você ver como é que tá. E tem outros aplicativos também, não só esse, do mesmo jeito que tem muito aplicativo para registro de humor. Não são específicos para o transtorno bipolar, acho que só o Emoods, que é bem específico para transtorno bipolar, mas o Daily, por exemplo, eu adoro o Daily, eu acho sensacional, porque ele é muito prático, muito, muito, muito prático. Inclusive, já faz 2 meses que eu estou usando o Daily todos os dias estou analisando para ver como é que funciona, para ver se dá para adaptar a interface dele todinha para a pessoa fazer registro de humor para o tratamento nele. E pelo que eu estou vendo, pelas coisas que eu tenho usado do aplicativo, dá. É só fazer algumas adaptações. E, assim, tem que ter a versão paga dele, que é R$ 8,99. Enfim, R$ 8,99 por mês é ridículo de pagar hoje em dia. Para algumas pessoas talvez não seja, mas é muito barato em termos para outras coisas que a gente consome na vida. E eu acho que tem uma outra questão que às vezes as pessoas não entendem da monitoramento de humor, que existem coisas que a gente só faz com esse monitoramento do humor, ou se você tiver uma memória excepcional, né? Que é descobrir a sazonalidade, né, da bipolaridade. Muitas pessoas assim com bipolaridade têm um padrão sazonal no humor.
que seria o que, em geral, né? Qual que é o padrão mais comum? A pessoa deprimir durante os meses de inverno, que seria por agora, né? Nessa questão do meio do ano, existe uma depressão sazonal e a pessoa poder fazer episódios de mania ou hipomania no início da primavera, né? Que seria aquele aumento de incidência de luz que a gente tem. Essa sazonalidade, ela não acontece só em países de estação bem marcada, não. Aqui no Brasil acontece muito, né? Inclusive, esse é um dos marcadores de que uma depressão é bipolar. Se você vê alguém que tem uma depressão que é sempre ali, reguladinha, sempre no mês de junho, julho, né? Algumas pessoas falam, esse é meu inferno astral, quando eu chego perto do aniversário ou perto de alguma coisa. É muito provável que essa depressão seja bipolar, que ela está ocorrendo sempre no mesmo momento do ano. A questão da mania também. Eu tenho vários pacientes que fazem mania sempre no mesmo período do ano. Então, quando eu registro o meu humor, depois de algum tempo, eu vou ver essa sazonalidade acontecer. Eu vou ver, nossa, parece que eu sempre deprimo junho e julho. Nossa, parece que eu sempre tenho uma hipomania em março. Tudo isso eu só vou conseguir ver se eu monitorar o meu humor e ficar atento. Primeiro, saber que existe essa sazonalidade, depois Uhum. ficar atento, né? Porque isso ajuda demais no tratamento, porque você começa a se prevenir ao invés de ficar apagando incêndio, né? Você começa a prevenir. Se você sabe que alguém sempre entra em mania lá em setembro, o que que você vai pensar sobre isso? Eu já vou reforçar o medicamento dele, ou vou reforçar as questões comportamentais dessa pessoa em outubro. Outubro? Antes de setembro? Né? Setembro, agosto. Agosto. Então, em agosto eu vou reforçar. Então, eu já reforço, eu já vou prevenir o episódio de humor antes, porque eu conheço a sazonalidade. Você não vai conhecer a sazonalidade sem monitorar o humor. E um segundo benefício super importante de monitorar o humor é você se convencer da sua bipolaridade. Pode parecer algo Uhum. assim que é super... mas eu sei que eu tenho bipolaridade. Não é bem assim. Aceitar o diagnóstico verdadeiramente bipolaridade é algo que costuma ser complexo e balança facinho. É só Ah, você encontrar alguém que não conhece bipolaridade e falar nada, você não é bipolar. Aí pronto, vai o trabalho de muito, muito tempo atrás, né? Que você fez. Você ter o monitoramento de humor deixa claro as oscilações de humor. Eu tive inúmeros pacientes que só se convenceram da bipolaridade quando viram o monitoramento de humor e olharam lá atrás e viram que o humor estava mudando. Outros pacientes que só se convenceram quando viram. Hoje em dia a gente tem uma espécie de monitoramento de humor que é o quê? A sua rede social. Entra lá no uhum. seu Facebook, que guarda uma história muito grande, entra no seu story do Instagram. Dependendo da sua bipolaridade, você vai ver claramente. Você postando muito com vários stories, de repente você desaparece, ou apaga tudo, aí depois posta muito, aí depois vai e tira de novo, né? Você vai ver esse padrão, né, ao longo do outro. É uma coisa que eu tenho cada vez mais alertado os meus pacientes. Dá uma olhada na sua história da rede social. A maioria das pessoas vê um padrão oscilando, né? Quem usa, né? Quem é mais ativo em rede social vê um padrão de oscilação aí. Com certeza, essa das redes sociais é uma boa sacada. Da pessoa ir olhar Enfim, eu sou meio. Eu adoro registro, esse negócio de registrar coisas, é uma coisa É que bem eu melhor. faço. Meu mestrado ele teve muito dessa coisa da história de vida e tudo mais, da importância que isso tem para a pessoa, e com certeza fez toda a diferença na minha prática clínica, ouvir mais a história da pessoa. E observar essa coisa da sazonalidade é um exercício que eu sempre proponho para o paciente, para ele montar a linha do tempo dele com a bipolaridade. Tipo, ó, pare e olhe para sua vida. Vamos conversar sobre sua vida aqui. Para você ver na sua história se existiram tantas oscilações assim. E passo a ferramentazinha com o gráfico para a pessoa ir preenchendo tudo. E assim, todo mundo que preenche acaba enxergando melhor a sazonalidade e dá para ver, nos casos que a pessoa não tá indo tão bem assim no tratamento, o encurtamento entre uma crise e outra. O vale entre as oscilações vai ficando cada vez mais estreito. Vai ficando uma crise vai ficando cada vez mais próxima da outra. Então, o negócio da sensitização que vai acontecendo com o passar do tempo. Quando a pessoa enxerga isso, faz uma diferença enorme. Toda vez que qualquer pessoa enxerga algo no papel, faz uma diferença enorme. Eu brinco muito com a ideia do casamento. O que é um casamento de duas pessoas morando junto? Não é tanta coisa assim.
Mas coloca no papel para você ver como o negócio muda de figura. Então, quando você transforma a subjetividade que é o seu humor, o funcionamento do seu humor, em algo palpável, isso, olhar para isso começa a lhe mudar. E é aquela coisa, o registro, quanto mais criativo você for, mais ele pode se tornar impactante para você no futuro quando você vai consultar. E eu gosto muito de falar o exemplo do vídeo. Você gravar um vídeo seu, o Renato vai passar por isso, eu já passei por isso. A gente vê um vídeo nosso de um tempo atrás, o quanto que a gente mudou, isso a gente falando coisas profissionais aqui. Mas você imagina você gravar um vídeo, que isso eu já propus até em desafios que eu fiz no passado, com o pessoal da página, você gravar um vídeo seu dando um recado para a sua versão do futuro, falando sobre como você está naquele momento para a pessoa que você vai ser no futuro. E no futuro você olhar para esse vídeo. Meu Deus, isso é muito impactante. Então, eu queria ter um vídeo meu dizendo, Raul, não faça as merdas cagadas que você está fazendo agora aí na frente. Se você está fazendo, porra, meu irmão, melhora, velho. Um tapa na minha cara, assim, de mim mesmo. Então é muito interessante esse tipo de registro. Tem o registro de áudio também que dá para fazer, que é mais ou menos a mesma ideia do vídeo. Eu acho o vídeo um pouco mais impactante. Mas você pode gravar um áudio seu, um desabafo de você para você mesmo, que talvez você não mostre para ninguém, mas você pode ouvir depois e entender o quão para baixo você estava em uma determinada época, ou o quão eufórico você estava em uma determinada época. E entendendo a intensidade dos sintomas que você viveu em período X ou período Y. As redes sociais ajudam muito nessa questão do registro fotográfico e de vídeo também. Mas é aquela coisa, eles não têm a intenção de registrar algo específico. Eles têm, assim, até tinha, registrar aquele momento. Mas quando você transforma isso em algo para você, para proporcionar a sua melhora, quando tem ganha uma intenção mesmo de para o seu tratamento, aí a coisa fica maravilhoso, 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 maravilhoso. Então, eu acho que esses outros tipos de registros mais criativos são muito válidos. Mas outra coisa que Renato falou aí, relacionada a essa coisa da rede social, que antigamente não se tinha isso, né? Mas vários trabalhos de artistas que você vê aí no passado, eles tinham períodos também, de diferentes formas de arte. Picasso, por exemplo, teve diversos períodos na carreira dele em que ele fazia diferentes estilos de arte. Então, isso, com certeza, dizia sobre o período da vida em que ele estava vivendo, não só sobre a arte que ele estava colocando ali. Então, expressividade, a gente colocar a expressão da gente em alguma coisa, sempre diz algo sobre a gente. Mas quando a gente coloca intenção nessa expressão, aí é que a coisa começa a realmente funcionar bem. Então façam registro, se expressem, vai ajudar, vá por mim. Eu acho que ajuda tanto a si mesmo como aos profissionais, né, Raul, que estão trabalhando junto da pessoa, né? São informações preciosíssimas, né? E para quem ainda não começou, nem ou nunca fez isso antes, né? Vale a pena tentar fazer uma linha de tempo anteriormente na sua vida, né? É claro que você vai ter uma memória normal, natural, que você vai ter uma memória mais grosseira sobre os episódios, né? Não vai lembrar assim exatamente do que estava acontecendo, né? Mas é aquela questão, tem várias coisas aí que podem ajudar a lembrar, né? A rede social, o extrato do banco, né? Vai te dar uma noção se você for A fatura do tiver cartão de excesso de crédito. gastos, né? E tem vários locais onde fica gravado, né? A sua conta no Mercado Livre, né? O que você gastou, o que você não gastou. Várias coisas aí podem te ajudar, né? E usar esses marcadores ao longo da vida, né? Pelo menos para fazer essa retrospectiva, ter uma certa linha de tempo e daqui para frente fazer um monitoramento, como o Raul está falando, né? Um monitoramento mais assertivo, né? E nesse monitoramento mesmo dá para fazer muita coisa, né? Estão perguntando aí o que poderia fazer e colocar nesse monitoramento. Inúmeras coisas. A dieta que você está seguindo, né? O tipo de alimentação que você está seguindo, se você está fazendo atividade física ou não. Como o Raul disse, coisas essenciais como qual medicamento, qual a dose, se tem ou não tem efeito colateral, né? A irritabilidade, a ansiedade, que é um sintoma extremamente comum na bipolaridade, né? Então, você pode colocar as suas horas de sono, a sua irritabilidade, a sua ansiedade, o seu período mais depressivo, né? Então, você ficou depressivo leve, médio ou alto, né? E por depressão, estou chamando a tristeza, né? O quão triste você esteve naquele dia, ou se você não teve tristeza nenhuma.
tudo isso vai ajudar muito, né? Vai ajudar muito você a ter essa noção geral depois de bastante tempo. A dificuldade é a regularidade, né? A dificuldade é você conseguir manter regularidade, porque isso daí vai exigir uma disciplina, nem que seja de 5 minutos, que você vai demorar para marcar um monitoramento assim, né? Mas que vai te dar um grande benefício no longo prazo. Mas essa é a questão, é um benefício no longo prazo. E, em geral, o ser humano é bem construído para ter benefícios curtos, né? Aquela recompensa no curto prazo. É por isso que a gente prefere lasanha do que brócolis, né? Brócolis dá uma recompensa de longo prazo. A lasanha é bem agora, né? O chocolate ou o doce, né? Então a gente funciona dessa maneira, no curto prazo. Mas como eu costumo dizer, na bipolaridade, a gente tem o desafio de pensar no longo prazo, porque é só considerando o longo prazo que a gente consegue vencer. Se eu ficar pensando em curto prazo na bipolaridade, isso não vai rolar, não vai dar certo, né? Se eu quiser começar o medicamento, eu quero melhorar a atitude daqui uma semana, daqui um mês, isso não vai acontecer. Dificilmente alguém vai estabilizar o humor completo em um mês, né? Você vai precisar de 3, 4 meses, algumas pessoas 6 meses, outras um ano. Por quê? Porque não é só tomar remédio. Não tem, né? Não tem a pílula mágica. Tem vários e vários comportamentos que eu vou ter que aprender e ir alterando, né? Então, eu preciso aprender racionalmente para depois conseguir colocar em prática, cair, não conseguir mais, aí eu aprendo algo com aquele erro e volto e consigo de novo, né? Então, são várias mudanças de comportamento que são os grandes desafios na bipolaridade, né? E várias pessoas perguntaram aí sobre a questão da TCC, né? Que é a terapia cognitivo comportamental, porque é que recebi várias vezes essa pergunta recentemente, porque eu falei lá de, como eu sempre digo, a terapia cognitivo comportamental que é indicar na bipolaridade, não a psicanálise, né? Aí toda vez que eu falo isso, o pessoal me enche de pergunta, por que não a psicanálise? O que tem de errado? O que você tem contra Freud, Lacan e não sei mais quem, né? É, é simplesmente porque a TCC ela tem realmente uma comprovação científica muito maior para a bipolaridade, né? São coisas que não tem nem como você comparar, né? O nível de evidência do TCC é muito acima da psicanálise. Você pode argumentar que talvez seja porque a TCC publica muito mais, estuda muito mais e é muito mais objetiva, né? Como é mais objetivo, tem como a gente medir mais e ver na prática essa melhora. Então, a gente vê na prática isso acontecendo, principalmente porque dá muita estratégia de como mudar esses comportamentos, né? Isso é muito importante. Coisa que outras abordagens terapêuticas talvez não foquem tanto nisso, né? Pois é, eu acho que mesmo que a TCC não tivesse tanta evidência científica e tudo mais, mesmo que não tivesse, ela seria ainda assim mais eficiente para tratar para tratar do transtorno bipolar, principalmente porque a demanda principal de quem tem transtorno bipolar é a de mudança comportamental. Porque assim, você pode entender como o transtorno funciona, você pode entender o que é patologia, o que é você, essa parte mais subjetiva toda, você pode entender. Mas se você não mudar o seu comportamento, você acaba se lascando do mesmo jeito no futuro. Então você precisa mudar o seu comportamento. E a TCC ajuda a pessoa a mudar esse comportamento de um jeito que não é pontual, é sustentável, é uma mudança que começa de dentro para fora. Às vezes vem de fora para dentro, mas a maior parte das mudanças que são efetivas de fato, elas vêm de dentro para fora. E a psicanálise é diferente, a psicanálise ela tem uma outra abordagem, tem uma outra maneira de entender o ser humano. E, assim, é interventiva? É, mas é uma intervenção que demora muito tempo para acontecer de um jeito efetivo para a pessoa mudar de comportamento. Muitas das pessoas que me procuram vêm exatamente muitas vezes com essa queixa de tipo, ó, não consegui ter uma coisa mais prática para eu poder mudar de fato e aprender a lidar com o transtorno bipolar. E a TCC dá muita ferramenta para isso. Tanto ferramenta prática quanto ferramenta para verificar se a pessoa está tendo progresso, verificar enfim, aquele comportamento que ela está desenvolvendo é adequado ou não para o contexto dela. Então, é aquela coisa. Acho que mesmo que não tivesse nenhum artigo no mundo publicado, ainda assim seria muito eficiente, porque o foco dela é a mudança no comportamento a partir da compreensão que a pessoa tem do que está acontecendo com ela. Então, sempre. E é algo que eu acho extremamente perigoso, né? E aí já é a minha visão na prática, é que na psicanálise, muitas vezes, na imensa maioria das vezes, se confunde muito aquilo que é sintoma verdadeiro, neurobiológico, com interpretações, muitas vezes,
como que eu diria, psicanalíticas, né? Com interpretações psicanalíticas. Então, essa abordagem interpretativa de muitas coisas que são sintomas, e certamente existem psicanalistas que conhecem de bipolaridade, vão conseguir fazer essa diferenciação. Essa falta de clareza nessa diferenciação pode atrapalhar demais o tratamento e, frequentemente, na minha prática, atrapalha muito, muito, né? Por isso, uma abordagem mais objetiva, de mudança comportamental, é interessante, né? E teve um comentário aqui que eu sempre acho engraçadíssimo esse comentário, né? Que fala assim se a TCC adestra a pessoa, né? Eu acho essa engraçadíssima, né? Porque sempre tem essa ideia que a TCC é muito superficial, fica adestrando e treinando a pessoa, não aprofunda, né? Tem nada a ver isso, né? E essa questão de adestramento eu acho engraçadíssimo, porque fica parecendo que a gente realmente não é animal, né? Que a gente é Né? animal mesmo, né? E outra coisa, adestrar, treinar, é o que o ser humano faz desde criança. Você é treinado a escrever. Como que você aprende a escrever? Você é treinado, alguém te ensina. Ah, você faz assim, né? Eu vou beber um copo d'água. Você nem nasceu aprendendo isso, né? Alguém vai lá e te ensina. Do mesmo jeito, alguém que vai fazer TCC vai aprender como fazer mudanças comportamentais para a sua vida e você decide se aquela mudança é ou não. Ninguém está te obrigando a nada. A pessoa vai te ensinar como você pode fazer, te ajudar naquele caminho, né? Agora, Uhum. se você quer percorrer ou não, né? Tenho certeza que o Raul tem um monte de paciente que não quis fazer as mudanças que ele estava sugerindo, né? Você é totalmente livre para aderir ou não. Pois é. Eu tento ser o mais flexível possível enfim, com a individualidade da pessoa, né? Ok, vamos tentar adaptar a sua realidade à demanda que você tem. Então, eu não, por exemplo, eu não vou chegar para uma pessoa e empurrar um monte tá aqui, um monte de tabela para você preencher, para você registrar o seu humor. Se a pessoa adora mexer no computador e está sempre usando o celular, não vou dar papel e caneta para ela. A gente vai usar o recurso que ela tem, até para o resultado ser mais rápido. Né? Não vou obrigar a pessoa a usar um negócio que ela não sabe usar para ela poder começar e um belo dia ter um registro bom quando ela podia já ter começado com algo que ela tem. É por isso que eu gosto muito de mostrar as duas opções e deixar claro que eu, preferencialmente, prefiro o papel e a caneta, porque eu acho que cria uma conexão mais profunda de você para você mesmo e você tem aquela coisa palpável do toque e tal. Eu sou muito o tato é algo muito forte do ser humano. E quando você passa para o digital, você perde o tato. Né? Um dos seus sentidos fica privado. Então é aquela coisa, eu prefiro o papel e a caneta. Mas existem as duas possibilidades, tanto do digital quanto do analógico, digamos assim. E é aquela coisa, não é uma coisa de obrigar, de adestrar a força, a pessoa aprender o que não quer, né? Eu adestro aqui, o meu cachorro tá dormindo aqui embaixo, a bichinha é a coisa mais linda, é mó difícil adestrar, mas, Mesmo assim, ele resiste, né? pois é. Então É, não se acha que está sendo adestrado, não, você está cuidando de si quando você procura alguém que faz. Enfim, quando você procura qualquer terapeuta, você está dando autocuidado para você. é, Importante e, isso. e talvez esteja aí uma das grandes questões que passa despercebida em relação ao tratamento, né? Eu poderia provavelmente falar como é possível, praticamente todo mundo nessa live aqui, estabilizar a bipolaridade em 5 minutos. Super fácil, né? Assim como eu poderia ensinar como é possível você ter uma barriga de tanquinho em menos tempo, em 2 minutos, né? É super simples você ter uma barriga de tanquinho. Simples mesmo, fácil de fazer, né? Agora, é bem difícil você fazer isso na prática, né? Então, é simples, mas é difícil. É simples, mas não é fácil, né? Do mesmo jeito é a estabilização da bipolaridade. Eu te falo tudo que você precisa fazer em 5 minutos. É super simples, mas não é nada fácil. Colocar isso em prática, dia sim, dias também, né? No outro dia também, por anos a fio, é difícil, né? Por exemplo, eu vou te falar uma questão simples, né? Meditação, né? Nem estou falando de remédio. Meditação, claramente, é um tratamento extremamente eficaz para a ansiedade e ajuda muito na bipolaridade, né? Pronto, terminei de falar uma coisa em 30 segundos que funciona, é natural, é de graça. Você não precisa sair do lugar, você fica sentado aí, onde que você está sentado, se é que você está sentado. E eu estou te afirmando que existem inúmeros estudos que mostram claramente o poder da meditação de
qualquer técnica de atenção plena, de mindfulness, de melhorar a ansiedade, melhorar sintomas da bipolaridade. Olha como foi simples de eu te falar isso, né? Mas olha como é difícil você fazer isso todo dia pelos próximos 30 anos. Porque já está até provado, eles têm até estudo de ressonância magnética mostrando a mudança que ocorre no cérebro de alguém que medita durante décadas. O cérebro muda, a gente tem como tirar uma foto com um exame, vai lá dentro do cérebro e tira a foto. Ó, essa área está mais expandida, né, pelo exame. Mas isso acontece depois de décadas a pessoa meditando. E aí, vocês vão meditar agora? Tomara que sim, tomara que sim. É super simples, mas é difícil de colocar na prática. Não é fácil, não é fácil. É o que pega é sempre a danada da consistência, né? De você. E a disciplina e consistência é uma coisa que sempre pega muita gente que tem transtorno bipolar, e não só pessoas com transtorno bipolar. Eu pelo menos, eu tenho um maior problema com disciplina nem tanto, mas com consistência eu tenho terrível, assim. Se eu chegar pra mim agora e falar, Raul, você amanhã vai acordar às 5 da manhã, vai meditar, vai fazer, eu faço tudo. Mas assim, para eu fazer isso por 6 meses, é muito difícil. É É muito, difícil. é muito difícil. É difícil mesmo, né? E tem outras coisas também, né, Raul? Você mudar a sua alimentação, por exemplo, né? É algo que está ali, porque meditação não tem algo no ambiente que está te atrapalhando necessariamente, né? Mas quando você fala em outras mudanças comportamentais, como alimentação, o ambiente todo está contra você, né? É, todo o nosso ambiente alimentar, todo o nosso ambiente ao nosso redor, ele está te jogando o quê? É o carboidrato, é açúcar, é a pizza, é a lasanha, é o doce, é o refrigerante, né? Tudo que a gente Uhum. precisaria dar uma limpada para melhorar e estabilizar, né? Mas todo o ambiente está contra você, por assim dizer, né? O jogo é de carta marcada. Você vai ter que fazer um esforço ainda mais ativo para você conseguir manter uma consistência como essa, né? Uhum. Então não é fácil, não. Não é fácil mesmo, né? Pois é. Não é fácil, mas é aquela coisa, não é impossível. Eu tenho que começar. Não. Sim, começar é 50% do esforço. Começa para pelo menos ter o peso na consciência de não fazer no outro dia. Mas comece, pelo menos. Tem até um ditadozinho que. Ah, não vou lembrar agora, né? Tipo, a corrida de 1 hora que você. Quer dizer, a corrida de 10 minutos que você faz é mais válida do que a corrida de 2 horas que você não fez. Com certeza, com Pois é. certeza. Então, é aquela coisa. Faça. Isso cai diretamente sobre a questão do registro. Se você não faz, faça. Faça. É muito, muito importante. Vai ajudar você, vai ajudar Renato, vai me ajudar, vai ajudar todo mundo no processo que está envolvido no seu tratamento. Então, é que nem e é de graça, é que nem a meditação, ajuda muito, ainda é de graça, você pode fazer. Se você quiser ajuda, tem o guia prático de registro aqui na página. Clica lá no link que está na bio, tá? Tem lá o guia prático. O que que tem no guia prático de registro? Basicamente tem uma introdução linda, maravilhosa que eu escrevi, e tem e tem um monte de tabelas para você preencher e fazer o seu registro de humor. Tem registro de modelo para tudo que você quiser. O trabalho que você vai ter é usar só. E depois compartilhar com os profissionais, enfim, compartilhar com alguém da rede de apoio, caso você queira, alguém da sua família, alguma coisa assim que você acha que seja relevante ter acesso às informações. Mas, enfim, o guia prático de registro, ele é prático, por isso que o nome é guia prático. E além disso, tem, se quiser o digital, tem o Daily, tem o Emoods, tem o Thinking Analysis, tem o Cogni, tem um monte de aplicativos que você pode usar para fazer o registro. Mas você pode começar de agora pegando papel e caneta em branco. Aí. Então, tem desculpa para não registrar o humor? Não tem desculpa. Não tem desculpa. É só começar e fazer. E é uma coisa que se torna, aí já é viés meu, mas se torna prazeroso com o passar do tempo. Se torna uma ferramenta de autoconhecimento. Renato comentou aí que os benefícios eles acabam sendo mais no longo prazo. Concordo, são muito, muito. A maioria realmente vem no longo prazo. Mas quando você se dedica a pegar um tempo do seu dia e olhar para si e se avaliar em alguns aspectos, ver o que você fez, o que você não fez, por que não fez. Quando você para fazer isso, você está voltando a olhar para quem você é. Você começa a se entender melhor. E quando você começa a se entender melhor, começam a aparecer mais questões. E essas questões você leva para sua terapia. Então é uma coisa que não tem erro. Se você tiver algum benefício de curto prazo, de curto para médio prazo, na verdade, você vai ter levando essas questões que aparecem para sua terapia.
E quanto mais questões você leva para sua terapia, mais feliz o seu psicólogo vai ficar e você também, olha só. Mais efetivo, né? Mais Pois é, efetivo, né? pois é. É, Então, os registros, basicamente, eles vão ser um convite para você olhar para quem você é. uma coisa interessante que o Raul está citando e que vale para todo e qualquer comportamento é o quê, né? É, quanto mais etapas a gente tem para seguir até atingir um determinado comportamento, menos a gente vai fazer, né? É simples, se a sua receita para fazer um bolo tem 40 passos, é mais difícil você fazer uma receita de um bolo que tem 2 passos, né? Do mesmo jeito, como você criar seu registro do zero, vai te dar muito mais etapas do que você pegar, por exemplo, o registro do Raul e já fazer. Por quê? Porque já vai estar feito para você, várias etapas já estão ali perfeitamente desenhadas, né? Então, a sua chance de conseguir realmente ter consistência e monitoramento de humor aumenta muito quando você reduz o número de etapas que você precisa cumprir, né? Então, fortemente indico mesmo que vocês procurem pegar esse monitoramento de humor e, principalmente, né, ter consistência ao longo do tempo, né, e utilizar eles, né. E lembre-se disso, quanto menos etapa, mais fácil é de fazer um comportamento, né, ou menos Com difícil é, certeza. né? Mais fácil talvez seja um pouco otimista, né, menos difícil se torna. Com certeza. Ó, Raul, um grande prazer, viu, fazer mais essa live com você e vamos Prazer combinar foi meu, outras, querido. né, vamos Com combinar outras, certeza. a gente Estamos nunca sempre para. por aqui, né? Temos a bênção da internet para unir esses conhecimentos e trazer conteúdo de qualidade, É verdade, né? né? E Raul, ficou mais alguma coisa que a gente não falou? Ou Rapaz, cobrimos tudo? eu acho que cobrimos tudo. Acho que falamos de diversas formas de monitoramento, deixamos clara a importância que tem você monitorar o seu humor assim, compartilhe com o profissional, não tenha vergonha não. Compartilhe aquilo que você está escrevendo, aquilo que você está registrando com o profissional, que ele vai se sentir grato. Ele não vai olhar e debochar da sua cara, não. Se ele debochar, você vai lá no conselho e denuncia ele. Mas, É verdade. mas é aquela coisa, você está tentando dar o seu melhor para o seu tratamento. Então, registre, faça registro. Com certeza, né? Raul, um grande abraço, viu? Um abraço a Boa todos noite, que meu estavam na querido. live, viu? E Um uma boa abraço para noite, todo bom mundo, descanso aí. né? Valeu, pessoas. Boa noite para todo mundo. A gente se fala. Até mais. Até mais, viu?